Boa noite, tudo bem com você? Espero que esteja bem. Hoje temos mais uma live especial sobre motivação, algo muito importante para os nossos dias. Mas antes vou falar aqui um pouquinho sobre os meus livros. O primeiro livro é Como Falar em Público com Eficiência, sobre técnicas de oratória. Se você deseja falar em público, nada melhor do que um livro de oratória. Também temos aqui a terceira edição do livro Mude Sua Vida em 50 Dias. Que tal começar agora? Ainda temos o livro Singularidade. Deus te ama de forma muito especial, quer te dar todo o carinho e o amor do mundo. E também nós temos o livro A Arte de Ser Feliz. Pratique diariamente bons hábitos. Então hoje nós temos uma convidada especial do Rio de Janeiro, a qual irá discorrer sobre motivação. Já deixa aqui a sua pergunta, deixe o seu comentário sobre a motivação e vamos trocar uma ideia sobre esse assunto extremamente relevante. Vamos aqui então fazer o convite para que Soliana entre na nossa... Aproveite aí, pessoal, convide seus amigos, convide seus familiares e participe conosco dessa live muito especial com o título de motivação. Boa noite, Soliana, tudo jóia? Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Como que está aí a sua cidade? Tudo ótimo, graças a Deus. Um pouquinho frio, mas tudo bem. Pro Rio de Janeiro, né? Já qualquer frio é frio. Esse frio seria quantos graus para a gente entender? Tá dando uns 17 hoje, até que é frio. É frio. Cuiabá também é uma cidade muito quente e que também 17 graus já fica bem friozinho. É, a gente já tá tremendo. Ok, nós já temos aqui algumas pessoas que entraram. Temos a Paula, a Vicky Campos, a Ingrid, a Coverlo, Maria, Vanessa, Sejam bem-vindos. Marco Francioli, Cláudio Curado, Lucimara, Ana Luísa, enfim, todos sejam bem-vindos. O João entrou agora também para a nossa live. Deixa aqui o seu comentário, deixe sua pergunta para a gente debater um pouquinho aqui com a Soliana, que é psicóloga, palestrante motivacional, sobre motivação, que nós estamos precisando Isso, para este momento, ainda mais nesse período de verdade. pandemia, né, Soliana? O que você tem É a verdade. dizer? Qual que é o seu conceito sobre motivação? Então, como a própria palavra diz, né, dá a entender que motivação é um motivo da ação, né? Então, é um motivo que nos leva a uma ação. É aquilo que nos impulsiona, né? A própria psicologia também chama disso, é o impulso, que pode ser tanto interno, né, intrínseco, como externo. Então, é quando eu me motivo a correr atrás dos meus objetivos, ou quando algo ou alguém, né, de forma externa, também me impulsiona a ir atrás daquela determinada ação. Então, é aquilo que tira a gente ali da nossa zona de conforto, da nossa zona de estabilidade, né? E essa motivação, então, para ficar bem mais claro para todo mundo, ela pode ser impulsionada internamente, com a habilidade de cada um, com o Isso. nosso eu, como também por pessoas que estão próximas de nós, nossos amigos, familiares, colegas do trabalho, pode nos motivar, fazendo com que a gente saia dessa zona de conforto Sim. e vá para a ação. Sim, a gente, né, conhece com outra pessoa todos os dias que nos motivam ou nos desmotivam também, né? E infelizmente, às vezes, quando alguém fala, isso não vai dar certo, ou isso, se eu fosse você, a gente já sente que dá aquela desmotivada. Mas para a psicologia, a base da motivação, ela deve ser essa motivação intrínseca, né? Essa motivação interna, porque quando a gente é capaz de se motivar, né? Então eu preciso ser capaz de me motivar. Quando isso acontece, essa motivação ou desmotivação assim, externa
não tem tanto peso para nós, né? Então, se eu estou motivada, se eu estou correndo atrás do que eu quero, dos meus objetivos, independente do que o outro vai dizer, vai pensar, vai aprovar, eu consigo, né, me manter impulsionada para aquela ação. Então, o ideal é que a gente consiga ser a nossa própria motivação. Claro que, como eu falei, tem essas coisas externas que ajudam ou atrapalham um pouquinho, mas a gente deve buscar essa automotivação todos os dias, né? Eu mesmo preciso ser o meu impulsionamento. Ok, então o pessoal que está assistindo aqui a nossa live, o tema é motivação, aproveite aqui, ó, curta no coraçãozinho, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, aperte o aviãozinho aqui, convide seus amigos, seus familiares para escutar e aprender um pouquinho aqui sobre motivação. Já temos várias pessoas que entraram na nossa live, aproveite e convide mais pessoas para ter essa oportunidade. Mas, Soliana, psicóloga doutora Soliana, como ter essa motivação intrínseca? Assim, nós temos que ter, mas como conseguir ter a motivação? Então, essa motivação é importante a gente ter 3 olhares, a gente desenvolver 3 tipos de olhares. Um olhar para o nosso passado, né? Então, quando a gente olha para a nossa trajetória, a gente faz aquela retrospectiva, mas com o olhar de eu consegui, sabe? Todo mundo aqui já passou por algum momento na vida em que achou que era o fim, né? Todo mundo já viveu uma situação muito difícil e achou que não ia ter mais forças para superar aquilo. Mas se a gente está junto, né, de certa forma aqui hoje nessa live, é porque todos nós superamos, todos nós avançamos, todos nós chegamos até aqui. Então, olhar para esse passado e olhar um pouco, sim, para os problemas, para os desafios, mas com essa perspectiva de lá atrás eu achei que seria impossível conseguir e eu consegui, eu cheguei até aqui. Então, por que agora seria diferente? Né? O que mudou para agora eu achar que seria impossível eu avançar mais esse obstáculo? Então, assim como eu fui capaz lá atrás, eu começo a me motivar, acreditando e me lembrando que eu sou capaz agora também. O segundo olhar é o olhar para o presente com gratidão. Né? Porque às vezes a gente olha para o presente só para aquilo que está dando errado. Então, ai, porque choveu, ai, porque nada dá certo. Aí a gente começa a generalizar, se rotular, né? E entra aí num ciclo bastante disfuncional. Mas olhar para esse presente e parar para pensar o que está dando certo. Né? O que eu estou conseguindo fazer, ou alcançar, ou conquistar. Então, tem até a técnica, né, do exercício da gratidão, que é todos os dias parar, no final do dia, antes de dormir, e anotar um motivo pelo qual você é grato. Né? Ou um motivo que alguma coisa tenha dado certo naquele seu dia. E não precisa ser nada extraordinário, uma conquista grandiosa aos seus olhos, mas aprender realmente a valorizar as pequenas coisas. Né? Então, nossa, ontem eu não consegui tal coisa, mas hoje eu consegui, então eu vou anotar. Né? Ou hoje eu fiz algo que eu queria há muito tempo, eu vou anotar. E a gente começa a anotar e fazer o nosso cérebro enxergar, né, o outro lado, que às vezes ele só faz a gente ver o que está dando de errado, o que está acontecendo ruim. E pensar nos problemas, só nos problemas, é óbvio que vai desmotivar, né? Que vai ser uma criptonita da motivação, vai consumindo a nossa energia. Mas quando eu olho com esse olhar de gratidão e eu lembro de tudo que está acontecendo de bom à minha volta, eu também me sinto motivada, né? E o terceiro olhar é o olhar para o futuro com expectativa. Claro que nesse período de pandemia a gente está vivendo dias muito incertos, né? A gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, não que antes a gente soubesse, mas a gente tinha a falsa sensação de que a gente estava no controle, né? E agora essa sensação foi meio abalada e tudo ficou mais incerto ainda. Só que é importante a gente projetar o nosso futuro, né? Olhar para o futuro e falar assim, onde eu quero chegar? Quem eu quero me tornar? O que eu quero conquistar? Porque isso me motiva a ir adiante, a seguir em frente, né? A gente só vai conseguir alcançar o amanhã se a gente vencer o hoje, né? Então, eu acho que é importante. Esses 3 olhares nos ajudam aí a manter nossa motivação intrínseca. Ok, pessoal, então vocês perceberam aqui que a motivação, a intrínseca, aquela interna, depende exclusivamente de você. Olhar o seu histórico no passado, ver que você também já foi uma pessoa vitoriosa, olhar para o presente como uma dádiva. Augusto Cury diz que é contemplar o belo, as pequenas coisas, e olhar o futuro com perspectiva,
Sempre lembrando para direcionar os nossos olhares, os nossos pensamentos. Não focar no problema, mas sim focar na solução, focar naquilo que é possível ser conquistado. Então, se você está ligado na live, aperte o coraçãozinho, deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Temos aqui a Wiki Maria, está dizendo palavras para todos os dias. Sinto muito, por favor, me perdoe, sou grato. Aí temos aqui a Miriam que entrou, Paulo César entrou, Bruna, outras pessoas, Rivanda, verdade, a palavra gratidão tem grande poder na vida das pessoas. Eu costumo dizer que um coração grato é um coração que tem paz, que tem tranquilidade. Sim, A Cássia Pecola também, Julice, Wiki, Arruda, a Rivanda, tem vários alunos aqui do curso nosso de oratória, e outras pessoas já entraram. Então aqui aproveite, ainda convido nossos amigos para participar dessa live com a doutora psicóloga, que hoje é o seu dia, né? É importante que teve uma pessoa que lembrou, parabéns aí pelo dia, que é uma profissão extremamente importante para conduzir as pessoas a voltar, colocar no trilho correto, para que ela consiga atingir aí os seus objetivos, atingir os seus sonhos. Mas ainda vou continuar com uma pergunta muito parecida, Soliana. Mas o que dizer mesmo já explicando como ter essa motivação, o que dizer para aquela pessoa que não tem força, não tem energia nem para sair da cama? Que conselho você daria para uma pessoa que esteja nesse estado? Então, é muito importante a gente se conectar com o nosso propósito, né? Porque por que eu estou aqui, né? As pessoas sempre perguntam de onde eu vim, para onde eu vou, mas entender que se a gente está aqui, eu acredito muito nisso, se a gente está aqui é porque ainda existe algo que a gente possa fazer, né? Existe ainda algo nos esperando. Eu acredito que ninguém passa do ponto, né? Tipo, isso daí já passou da hora, tá fazendo hora extra, igual as pessoas brincam. Não existe isso. A gente está aqui no tempo que ainda existem coisas para a gente viver, para a gente fazer, para a gente conquistar, né? Então é muito importante a gente se conectar com esse propósito e saber que eu posso e preciso ir além. E para pessoas que estão, né, nesse estado, assim, talvez de uma patologia, né, um pouco mais complexo, como você citou, de não levantar da cama, é importante, assim, buscar essa ajuda externa. Aí entra, né, essa dupla, né, do interno com o externo. Porque se internamente eu não estou conseguindo, né, ser a minha própria motivação por uma série de fatores, de situações talvez que eu esteja vivendo, eu preciso buscar essa motivação externa. Então, eu preciso criar minha rede de apoio, né? Eu preciso me cercar, todos nós, independente de problema, todos nós precisamos nos cercar de pessoas que nos motivam, né? Pessoas foguetes, que a gente chama, que nos fazem lançar, que nos fazem voar. E não aquelas pessoas âncoras que estão sempre puxando para baixo, né? Que pode ser a maior conquista do mundo, que a pessoa vai botar um defeito, que a pessoa vai criticar, vai puxar para baixo mesmo. Isso desmotiva qualquer ser humano. Então a gente tem que se manter cercado por pessoas vivas, né? Pessoas vibrantes, pessoas que puxam a gente para mais perto do nosso propósito, para mais perto daquilo que a gente nasceu para ser. E claro, buscar uma ajuda mais profissional, né? De acordo com a necessidade, se vê que recursos naturais, né, às vezes acabam não ajudando muito, então buscar uma ajuda mais profissional para vencer, né? Porque problema todo mundo tem, todo mundo passa por momentos difíceis, mas a gente precisa ter sempre em mente que é possível a gente superar os desafios, é possível a gente alcançar o arco-íris depois da tempestade. Então, doutora Soliana, quer dizer que a gente primeiro pode tentar uma autoajuda, né? Uma motivação interna. Se aí não der certo, é importante ter uma motivação externa, quer de um profissional, um psicólogo, um terapeuta, como também se cercar de pessoas boas que te elevam para cima. Então, aquela frase que diz que medica com quem tu andas, que eu direi quem tu és, tem total impacto nesse caso, né? Não é isso? Tem sentido, tem total impacto. Inclusive, tem estudos que mostram, né, que nós somos mais ou menos aí a média das 5, 10 pessoas que a gente convive. Né? Porque experimenta ficar só com pessoas que reclamam, com pessoas que sugam sua energia, que botam defeito em tudo. Em pouco tempo você vai quase como uma planta, né? A gente vai minguando, assim, a gente vai se anulando, se aniquilando, né? A gente é muito influenciado, sim, pelas pessoas ao nosso redor. Então a gente tem que ter, né? Tem coisas que não estão no nosso controle, situações que acontecem na vida
não estão no nosso controle. Mas tem uma coisa que a gente pode controlar, são as pessoas, né? Com quem a gente quer dividir a nossa vida mesmo, os nossos sonhos, os nossos projetos, nosso dia a dia. Então, que a gente possa sempre escolher, né, essas pessoas que vão nos colocar para cima e, como eu falei, mais perto de quem a gente nasceu para ser. Ok, muito bem. Se você está conectado aí na nossa live, deixe sua pergunta, deixe seu comentário, aperte o coraçãozinho, para a gente saber que você está gostando aí do tema sobre motivação. A Maria do Carmo está dizendo pura verdade, Carol Dalmagro já entrou e fez uma pergunta aqui, ó. Acredito que a motivação tem tudo a ver com quem escolhemos estar ao lado. O que mais? Continua aqui, saiu. Qual seria a dica para abstrair as críticas e negatividades? Uhum. Então, tem muito a ver com a autoafirmação, né? Com quem a gente sabe que a gente é. Então, eu sempre dou esse exemplo. Se você ama o seu cabelo, né? E alguém chega pra você e fala assim, nossa, mas o seu cabelo tá horrível hoje, o seu cabelo tá feio, mas você ama o seu cabelo, você tem certeza que o seu cabelo tá do jeito que você gosta. Será que essa crítica vai te afetar tanto? Acho que não, né? A pessoa pode pensar assim, ai, cada um, opinião, cada um tem a sua, ou ai, talvez a pessoa esteja de mau humor e acabou usando meu cabelo para descontar, mas eu amo meu cabelo, eu vou continuar com ele porque a opinião do outro é só uma opinião. Mas se você estava em dúvida na roupa que você escolheu, por exemplo, né? Você não gostou muito, colocou por colocar, estava meio inseguro, e aí chega alguém para você e fala assim, nossa, essa roupa não te caiu bem. Olha como que tem um impacto muito maior. Porque você já estava com dúvida antes, você já estava inseguro antes, né? Então você fala assim, nossa, realmente, para que eu escolhi essa roupa? Tanta roupa que eu tinha para escolher, e aí começa todo aquele ciclo da insegurança, da autossabotagem, né? Então, assim, claro que eu dei exemplos muito superficiais de cabelo e roupa, mas para exemplificar mesmo, coisas da nossa vida, características. Então, sempre que alguém falar alguma coisa, né, e te afetar tanto, pense no peso que isso tem para você. Né? Por que me afetou tanto? Será que essa parte ainda precisa ser aprimorada na minha vida? Eu preciso ter mais segurança, né, na minha vida? Pessoas que sofrem muito com críticas, né, com opiniões alheias, é porque talvez estejam precisando se reafirmar mais, né, e ter mais certeza de quem é e daquilo que faz. Quando a gente sabe quem a gente é e o que a gente está fazendo de verdade, a opinião do outro sempre vai ser só a opinião do outro. Né? Então, assim, claro, existe crítica construtiva, né? Olha, melhora nisso. Por exemplos práticos, como você acabou de falar, né, do teu curso de oratória. Então, uma pessoa pode falar assim, olha, fala mais assim, tem a postura tal. Não é uma crítica no sentido de te derrubar. É uma crítica construtiva no sentido de, ó, tá muito bom, mas pode melhorar. Então, esse tipo, sim, a gente tem que sempre absorver, né, e buscar crescer. Mas a gente está falando mais no sentido da negatividade, né? Ok, muito bem. Aperte o coraçãozinho se você está gostando. Sobre essa questão das críticas, eu estou ministrando um curso de oratório, tanto que tem alguns alunos aqui presentes na nossa live. Uma das questões que mais ocorre, Soliana, é essa preocupação demais com a opinião dos outros, preocupação demais com a consequência sem antes ter agido. Então, acaba gerando uma fobia. Quando a gente vai nas pesquisas, Sim. tanto brasileiras como estrangeiras, a gente percebe que a maioria das pessoas tem a chamada glossofobia, aquele medo de falar em público, que dependendo da pesquisa pode preferir a morte do que falar em público. Porque esse excesso de preocupação com o outro, de querer controlar a opinião do outro, eu digo o seguinte, a gente não tem controle sobre o outro, o que a gente tem que fazer é a nossa parte, o nosso estudo, nossa programação, fazer o nosso melhor. A consequência do outro é muito complicado a gente avaliar, porque nem Cristo agradou a todos, quem somos nós para agradar? E eu creio que isso também, com esse excesso de crítica, acaba minando o mental das pessoas e, consequentemente, pode levar a uma depressão ou um distúrbio psicológico. É interessante, né? Como assim, às vezes uma crítica que a gente recebeu há 5 anos atrás, a gente fica remoendo ela. E às vezes um elogio que a gente recebeu ontem, a gente não lembra mais. Né? Quando alguém fala assim, nossa, tá bonito hoje, o que a gente fala? Ai, são seus olhos. Ai, imagina, né? Mas por que quando alguém fala algo negativo, a gente toma aquilo como verdade para nossa vida? Né? Então são reflexões que a gente tem que fazer. Tem até uma técnica na psicologia sobre essa questão de medo da opinião do outro. É sempre pensar, tá, mas o que de pior pode acontecer? Né?
Então, no caso de falar em público, porque vão rir de mim. E o que que de pior pode acontecer, né? E se rirem de você? Né? O que que isso significa para você? Né? Então, quando a gente pensa assim, tá, o que que de pior pode acontecer? É isso? A gente começa a ver que o pior não é tão pior assim. Porque às vezes a nossa mente catastrofiza tanto, né? Que a gente fica com medo de algo que, na verdade, a gente não sabe nem o quê. Eu tenho medo da opinião dos outros. Mas tá, qual é a opinião do outro que te dá medo? Né? Mas eu tenho medo de dar errado. Mas o que que significa dar errado para você? Né? Então, são algumas reflexões que a gente tem que se fazer para não permitir que a gente vá sendo podado, né, pelo outro. A opinião do outro deve ser um parâmetro, de certa forma, mas nunca um limitador. Né? É que está muito ligado aí à autossabotagem e também tem que tomar muito cuidado quem está dando opinião da sua vida, porque tem pessoas que querem te dar opiniões para te criticar, para te derrubar. Então, verifique se a pessoa é confiável, uma pessoa imparcial, se quer o seu bem efetivamente, para não sair... Qual é a intenção por trás? Qual a intenção. E muita a questão das perguntas é naquela propaganda do canal Futura que diz o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Então a gente tem que perguntar mais o porquê das coisas para a gente tanto entrar no buraco ou sair, né? Principalmente para sair de uma situação conflituosa. Eu sempre falo, toda mudança começa de uma reflexão. Não adianta querer mudar o comportamento se antes você não tiver uma consciência sobre esse comportamento. E acima de tudo a pessoa tem que querer, né? Tem um livre-arbítrio, ela tem que querer sair dessa situação. Com certeza. Ok, só como eu toquei na oratória, só lembrando que hoje nós temos mais uma live aqui, às 19 horas e 30 minutos de horário de Mato Grosso e 20 horas e 30 minutos horário de Brasília, sobre oratória. Então, eu estarei recebendo aqui vários alunos que irão comentar um pouquinho da oratória, perguntar e debater. Então, vai ser bem legal. Você está convidado aí para participar. Nós temos aqui a Carla Cristina, está dizendo o seguinte: a motivação é o alimento da alma. Nós, seres humanos, precisamos aceitar e amar primeiramente o nosso eu. Claro que a opinião construtiva ajuda e a crítica devemos deletar sempre. A opinião dela. Tem aqui a Maria do Carmo dizendo: eu acredito que não existe crítica construtiva e nem destrutiva, depende de seu estado de espírito. Depende de como cada um vai receber. Que foi o exemplo que você citou, é muito perfeito. Quando o meu eu está fortalecido, tem sustentabilidade, pode vir crítica que for, não vai me atingir. Agora, depende da situação, se estou um pouco frágil, a tendência é que até uma pisada forte já vai me incomodar. Pode fazer até eu me travar e desistir. A Carla continua: também devemos pensar não só em receber motivação, mas sermos mais generosos, motivar as pessoas. Nesse mundo escuro, devemos ser luz. Sim, muito importante, né? Que às vezes a gente só quer que pessoas ao nosso redor nos motivem, mas a gente tem que se perguntar: será que eu motivo as pessoas que estão à minha volta? Será que eu sou esse tipo de incentivador? Será que quando alguém apresenta alguma coisa para mim, eu sou dos que elogiam, dos que apoiam? Porque criticar, gente, é muito fácil, é automático nosso, né? É automático eu chegar e falar assim: mas olha esse defeito aqui, né? Assim como os outros fazem com a gente não é nenhum, a gente não está acima do bem e do mal. Então, assim como as pessoas fazem com a gente está sujeito a fazer com o outro também o tempo todo. Então, a gente tem que estar sempre tendo essa consciência, né, essa reflexão e esse automonitoramento, para que a gente seja alguém que vai incentivar o outro, porque o mundo já tem críticos demais. Né? Muito bem, então estamos aqui, pessoal, com a doutora Soliana, diretamente do Rio de Janeiro, falando sobre motivação. Deixe sua pergunta, deixe seu comentário e aperta o aviãozinho, convide seus amigos e familiares para participar da nossa live. A Ivete está dizendo o seguinte: várias pessoas podem falar de você, está ótima, mas se um falar que não, a tendência é você acreditar nessa que te leva para baixo. Questão do foco. Igual eu falei da crítica de 5 anos atrás, né, que a gente ainda lembra. Por que acontece isso, Helena? Com base na sua experiência clínica, as pessoas têm tanta dificuldade de receber e aceitar o elogio e preferem focar na crítica, no problema presente ou do passado. Olha, o nosso cérebro, eu sempre digo que o nosso cérebro ele é meio preguiçoso nesse sentido. Nosso cérebro é um músculo, né?
a gente não pode esquecer disso. Então, assim como a gente vai para a academia para fortalecer a coxa, né? Fortalecer aí os braços e tudo, a gente precisa de alguns exercícios e atividades para fortalecer o nosso cérebro. A gente não pode achar que, por si só, o cérebro seguindo o caminho dele sem a gente se esforçar, a gente vai chegar a algum lugar, porque não vai. Então, o nosso cérebro está sempre olhando para o negativo, ele está sempre olhando para a crítica, ele está sempre olhando para o que é um padrão. Né? Nós temos padrões de funcionamento. Então, são ciclos que, assim, igual quando a gente fala para a criança, né? A criança chega e isso a gente reproduz tanto, gente. Tinha que ter cuidado. A criança chega e fala assim: tirei 10. Aí vira o pai e a mãe: ah, mas não fez mais do que a sua obrigação. Né? Quem é que nunca ouviu isso, nunca repetiu isso para uma criança? E aí parece uma frase simples, mas essa criança se torna um adulto que não valoriza as próprias conquistas, porque ela acha que tudo que ela fizer não vai ser mais do que a própria obrigação. E aí ela vai estar muito mais atenta às críticas do que aos elogios. Por quê? Porque quando ela mereceu ser elogiada, ela foi criticada. Ou ela foi podada. Sabe? Então sempre tem uma história por trás, né? Sempre tem, assim, nossa infância, as pessoas que conviveram com a gente, sempre tem um porquê de algumas pessoas tenderem mais para a crítica do que para o elogio. Mas a gente tem que ter sim esse cuidado. Ou tirou 8, nossa, mas o que faltou para 10? Então, como se nunca fosse bom o bastante, né? Ou, eu fui muito bem nisso também, né? Era a única coisa que você estava fazendo. A gente fala muito para adolescente, época de vestibular, né? Tem que passar na faculdade, não trabalha, não faz nada para ninguém, só estuda. Olha quando que essas frases carregam uma invalidação, né? Está invalidando a ação do sujeito. E aí a gente se torna adultos invalidantes também, invalidados. E aí isso gera, né, todos esses transtornos, às vezes, para a nossa vida no dia a dia. Doutora Soleira, mas por que esse é um tipo de coisa que acontece de forma cíclica, sempre se repetindo? Sim. E você que trabalha aí também atendendo pessoas, percebe isso tudo relacionado com o passado, como exemplos que você citou. Porque parece que o pai e a mãe não estão preparados para educar o filho, seria mais ou menos isso? Eu acho que é muito de geração, né? Gerações anteriores não tinham esse preparo. Há pouco tempo atrás, talvez nossos pais, nossos avós não tinham muito isso de o que é uma terapia, o que é uma sessão de coaching, o que é uma palestra, o que é. Sabe? Era muito aquela coisa de algo que os avós ensinaram, os pais reproduziam, e assim, entra no automatismo, né? Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Deu certo comigo, então vai ter que dar certo com meu filho. Mas só que nós somos, eu digo que a nossa geração, ela é privilegiada e ao mesmo tempo ela tem uma responsabilidade maior, porque nós temos acesso à informação, né? E só a informação traz transformação. Hoje nós temos lives gratuitas, eu não preciso, né? Principalmente em pandemia, pagar para ter acesso a todos os conteúdos, tem muito conteúdo bom gratuito hoje em dia na internet. Né? Então tem televisão, tem um monte de coisa que me diz qual é o melhor caminho, né? O que me diz o que está dando certo para um, o que não deu certo para o outro. E aí, quando eu tenho essa informação, aí cabe a minha decisão. Né? Se eu vou continuar fazendo como todo mundo, ou se eu vou agir diferente. E é por isso que tem aquela música tão famosa, né? Que fala, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Né? Porque às vezes a gente critica quando é adolescente, reclama, briga e cresce, faz as mesmas coisas. Então a gente precisa romper esse ciclo. Só a consciência traz essa reflexão capaz de romper com ciclos disfuncionais. Ok, então utilizando a técnica do autoconhecimento para ajudar a quebrar esse ciclo. A Vanessa está dizendo o seguinte, que infelizmente as pessoas hoje em dia não querem o bem do próximo e fazem de tudo para ver o outro triste, para baixo. O que dizer sobre isso, doutora? É muito bom, eu sempre gosto de ter muito cuidado com as generalizações, né? Ninguém mais quer ver bem o do próximo. Quando a gente fala ninguém, a gente está até se incluindo. Mas assim, eu quero ver bem do próximo. Você, com certeza, quer ver bem do próximo. A pessoa que comentou isso também deve querer ver o bem do próximo. Então não vamos generalizar, senão fica nessa de que o mundo está perdido mesmo, né? Todo mundo é do mal mesmo, e a gente fica meio que sem força. Essas generalizações também vão minando a nossa força, porque aumentam aquela ideia de que não adianta mais acreditar em ninguém, não adianta mais lutar por um futuro melhor, porque isso é o que se tem. Não, pessoas ruins sempre existiram e sempre existirão na humanidade, mas pessoas boas também. Então, o nosso papel, o nosso trabalho é não deixar que as pessoas boas entrem em extinção, né? Vamos colocar assim. Então, claro, existe, mas como eu falei,
tentar fazer esse filtro aí na hora de escolher as amizades e as pessoas que vão conviver com você. Tem um princípio na administração pública que diz o seguinte, é o princípio da boa-fé. A gente, apesar da corrupção, desvio de recursos públicos que existe no Brasil e mundo afora, ainda temos que acreditar na boa-fé das pessoas. Sim. Tem que acreditar no próximo. No dia que a gente deixar de acreditar disso, a gente não tem força mais para lutar pelo bem, né? Por aquilo que a gente acredita. Então, tem que ter muito cuidado com essas generalizações. Nunca, sempre, ninguém, todo mundo, né? Assim como existe o 8, existe o 80, né? Ok, você que está ligado aí, aperta o coraçãozinho aí, deixe sua pergunta, seu comentário, e ainda dá tempo, já passou meia hora da live, passa muito rápido. Passa muito rápido. Mas aperta o coraçãozinho que ainda temos aí no máximo meia hora para concluir nossa live. O Personal Hobby está dizendo o seguinte, como manter a motivação sempre e constantemente? Acho que tem a ver com aquela técnica dos 3 olhares que eu falei, né? Não sei se ele já estava no início, se ele entrou depois e acabou não pegando, mas ele pode revisar, que é olhar para a própria história, né? Para o que já vem, resumindo, olhar para o passado com apreciação, para o presente com gratidão e para o futuro com projeção, né? Encontrar em si os próprios recursos internos que te fazem caminhar e seguir em frente apesar das dificuldades. E é claro que isso tem que ser feito diariamente, não é isso, doutor? Sim, todos os dias. Como eu sempre gosto de usar o exemplo da academia, porque a pessoa ela sabe que para ela ter o músculo que ela quer do jeito que ela quer, né? Linear e tudo mais, ela vai ter que seguir uma sequência de exercícios. Mas quando se trata da saúde emocional, as pessoas acham que é um pó de pilim-pim-pim, né? Tipo assim, ai, não, eu tenho que estar motivada, eu vou acordar bem, eu vou acordar. Não, é um exercício diário, tanto quanto malhar o corpo. Mas a gente tem que persistir e dói, né? Quantas vezes a gente volta da academia e, ai, a minha perna tá doendo muito, tá não sei o que, não sei o que lá. Mas, poxa, eu sei que tá valendo a pena. Então, às vezes, dói tocar alguns assuntos, né? Dói tocar algumas feridas. Mas é importante para o crescimento. Não há crescimento sem dor. É verdade. Cláudia Curado está dizendo o seguinte, como me fortalecer para receber bem as críticas? Acho que eu já tinha falado também dessa parte quando ela perguntou, que foi da questão do que eu dei o exemplo do cabelo e da blusa. Quando eu estava falando disso, eu cheguei a ler o comentário dela. Que é isso, de fortalecer a tua aceitação, a tua validação daquilo que você é e daquilo que você quer para que a opinião do outro até, né, conte um pouco, mas não seja o fator determinante para você fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tem pessoas que, assim, se baseiam tanto na opinião do outro, né, que tipo, eu queria um sorvete de chocolate. Aí você chega alguém e fala assim, nossa, mas sorvete de chocolate é muito ruim. Aí a pessoa, não, realmente, eu vou pedir de morango. Né? Então, caramba, será que a Luciana não consegue? E parece exemplos bobos, mas quando a gente atende, né, na prática a pessoa, a gente vê vários exemplos assim, de pessoas que se invalidam, se anulam, sempre em prol da opinião do outro, né? O que não é nada saudável, o que não é nada funcional. Ok, aperte o coraçãozinho, pessoal, que você demonstra que está gostando da nossa live. A Carla está dizendo o seguinte, para nós, educadores, é muito importante sermos motivadores, porque o educando vê em nós o exemplo a seguir, uma espécie de espelho. Então, muito importante prestar atenção nas palavras. Sim, com certeza. E não só, como eu falei, né? Não só, claro, educador, psicólogo, algumas profissões têm esse peso a mais. Mas acho que todos nós deveríamos prestar sempre atenção nas nossas palavras, no que a gente está refletindo aí para o outro, né? A Carla ainda continua dizendo, isso mesmo, não é obrigação tirar 10, é gratificante, merece elogio, né? Incentivo para continuar assim, a pessoa precisa ser valorizada sempre. Legal. A Carol está dizendo o seguinte, o que a gente ouve muito também é, apanhei um monte e estou aqui vivo. Como se vivo fosse o bastante e não vivo fosse saudável emocionalmente. Sim, aquela história, né, da geração, do ciclo que a gente estava falando. E as pessoas dizem muito isso. Eu apanhei e não morri, estou aqui, então se meu filho apanhar também, ele não vai morrer. Tá, assim, como ela falou, bem interessante, né? Estar vivo às vezes não é o suficiente. Você está vivo, mas você está saudável emocionalmente ou você está cheio de traumas aí, de feridas e quer passar para o teu filho também, né? Então, não é porque deu certo para um que vai dar certo para todo mundo. Nós somos singulares, somos subjetivos. Então, principalmente nessa parte, é igual quando assim,
tem 3 filhos. A frase, né? Me desculpe aí quem tem mais filhos ou quem tem mais irmãos, né? A frase de, a mãe ama todo mundo igual. Gente, isso não é verdade. E se é, não deveria ser. Porque não, pode amar da mesma proporção, mas a forma do amor é diferente. Porque cada um é diferente. Uns vão precisar mais de atenção, outros vão precisar mais de limites, outros vão precisar mais de regras, outros vão precisar mais de validação. Cada um é cada um. Então, assim, se eu sou uma pessoa que lido bem com limites, lido bem com regras, e meu irmão, se eu tenho um irmão, né, eu não tenho, mas que eu tenho um irmão que seja super, não lida bem com regra, tá sempre infringindo, e aí, será que a minha mãe teria que pegar mais, né, firme nas regras comigo ou com ele? Se eu sou uma pessoa que tem dificuldade de validação, estou sempre precisando dessa aprovação, dessa busca, será que a minha família ia ter que se preocupar mais com palavras de afirmação comigo ou com o outro? Né? Então, assim, até para os pais aí que tem mais de um filho, tenta observar, essas filhos não são iguais, ninguém é igual a ninguém. Então, tenta dar aquilo que seu filho está precisando e esperando receber, e não o que você acha que ele tem que receber, sabe? Ok, então proporcional ao que precisa, né? Claro, cada um tem suas necessidades. É igual fome. Você vai dar a mesma quantidade de mamadeira para um bebê e para o outro. Às vezes um nem não acabou de mamar e já não quer mais. O outro está chorando que quer continuar mamando. E aí? Né? Então o afeto é a mesma coisa. Não tem uma medida certa para cada um, não. A gente tem que ir, né, de acordo com as necessidades nossas e do outro. Razoabilidade. A Célia está dizendo o seguinte, e quando você é desmotivada dentro da própria casa, o que fazer? É muito complicado, é muito triste quando a gente não tem o apoio, né, de quem a gente acha que deveria apoiar. Mas eu acho que nessas horas é que a gente deve desenvolver ainda mais essa automotivação que a gente tanto está falando desde o início, né? Que é essa motivação intrínseca, que é não importa. Tem uma frase que eu amo de paixão, que diz assim: na vida você vai encontrar muitas pessoas que vão duvidar da sua capacidade. Só não permita que uma delas seja você. Sabe? Então, enquanto não for você, pode ser qualquer outro à sua volta. Claro que não é o que a gente espera. Claro que não é o que a gente deseja. Claro que a gente quer que as pessoas ao nosso redor também apoiem. Mas nem sempre essa vai ser a nossa realidade. Né? Mas enquanto eu acredito, a gente pode ouvir não de todo mundo ao nosso redor, mas se a gente tiver um sim, que é o sim dentro da nossa mente, as portas se abrem e a gente chega lá. Porque em contrapartida, não adianta também todo mundo acreditar na gente e a gente não acreditar. Já viu aquela pessoa que está todo mundo apoiando, todo mundo falando vai conseguir, e a pessoa não sai do lugar? Ela não caminha porque ela não acredita que ela é capaz. Então, se a gente for colocar numa balança, sempre o que a gente acha da gente mesmo vai contar muito mais do que alguém acha da gente. Então, a gente tem que ficar sempre de acordo aí com essa balança para não ficar muito desequilibrado. É preciso cuidar e tratar melhor do nosso eu. O Paulo César está dizendo motivação é a arte de ser feliz. Acho que está referindo à capa do meu livro, A Arte de Ser Feliz. Temos aqui mais um comentário, tem várias palminhas, agradecimento. Aproveite, pessoal, comente, pergunte, convide as pessoas. A Ivete está dizendo, verdade, minha filha fala que amo mais o meu filho e vice-versa. Explica a eles que a forma de amar é diferente, mas com a mesma intensidade. Exatamente. E às vezes ela, né, quando diz, eu amo mais o meu irmão do que a mim, às vezes ela está precisando de uma atenção numa área específica que você ainda não conseguiu dar conta, né? Então, às vezes ela, não é que ela quer a mesma coisa que você faz pelo teu outro filho, mas às vezes tem alguma área que você pode olhar com um olhar um pouco mais, né, de sensibilidade e descobrir o que ela está requerendo a mais aí do que o outro. A Ivete continua dizendo, você deve acreditar e buscar seus objetivos sempre. Essa questão de focar, de ter objetivos, sonhos ajuda a nos dar combustível para continuarmos com esse foco? Com certeza, né? Dizem que a gente não morre quando morre realmente, a gente morre quando deixa de sonhar, né? Porque se eu não tenho sonho, se eu acordo todos os dias e tipo, tá, e agora, né? Vai ser mais um dia, e agora, ai, não acredito, tô aqui ainda. A gente
né, começa a se definhar mesmo. Então, quando eu penso assim, não, hoje pode até estar difícil, nesse período de pandemia a gente precisa muito fazer isso. Ai, tá complicado na pandemia, mas e ano que vem? O que que eu quero para o ano que vem? Então, vamos pensar nesse mundo já pós-pandemia. O que que eu quero alcançar que eu não consegui esse ano por causa do coronavírus? E quando a gente começa a projetar, o nosso coração ele já vai, né, batendo diferente, a gente vai ganhando um brilho diferente. Inclusive, tem estudos que mostram uma constatação muito impressionante, assim, interessante. O nosso cérebro, ele não sabe, ele é muito inteligente, mas ele não sabe diferenciar o que é real do que o que é imaginário, tá? Então, isso é muito comprovado quando você faz técnica de relaxamento com a pessoa. O cérebro da pessoa, tipo assim, imaginei a técnica do lugar seguro, né? Imagine que está num lugar muito bonito, muito tranquilo, a pessoa consegue se transportar para esse lugar. Mas ela não está lá, ela está ali no teu ambiente, na tua frente. O mesmo vale para os nossos sonhos. Se a gente pensa muito, né? Eu vou me imaginar realizando aquilo, já vou me imaginar me formando, já vou me imaginar comprando aquilo que eu quero. A gente visualiza, né? A gente chama de visualização mental. O nosso cérebro ele já fica tão otimista e tão feliz como se a gente já estivesse vivendo aquilo na prática, na realidade. E aí isso joga a nossa motivação lá em cima. Então faz isso, para todo dia, visualiza o teu futuro, aquilo que você quer, aquilo que você almeja, porque ainda que o teu presente esteja difícil, esteja árduo, mas o teu futuro você sempre pode construir, né, e ser responsável por ele. Costumo dizer isso muito para os meus coaches na área de concurseiro, que é importante visualizar o futuro, porque vai liberar no cérebro a dopamina, que vai nos dar foco, motivação. Exatamente, os e vontade de continuar. Nosso cérebro é químico. É químico. De graça, né? Não precisa nem comprar medicamentos. Não precisa. Mas a gente às vezes não valoriza, né? O que a gente tem de graça naturalmente. Ok, a Carla está dizendo o seguinte: eu passo por isso, apesar de demonstrar amor, não recebo na mesma proporção. Mas eu acredito que a oração vai quebrar esse coração endurecido. Eu, graças a Deus, tenho bastante motivação a dar. Que bom, ela continua. E vocês? Já se sentiram alguma vez em situação de precisar de motivação? Como fizeram? Compartilhe conosco, se puder. Todo mundo, acho que todo mundo, né? Eu sim, muitas vezes precisar de motivação. Claro, a gente não. Acho que a motivação é uma coisa construída, né? Como você falou, todos os dias. Eu não acredito que a gente Claro, a gente tem a questão de nascer mais motivado do que os outros, mas não é uma fórmula mágica. Como eu falei, não é um pó de pilim-pim-pim. Estou motivado hoje, vou estar motivado a vida inteira. Não, a gente tem que se motivar todos os dias. E aí entra, né? Eu me lembrar dos meus objetivos, eu me lembrar que eu sou capaz, eu estar perto de pessoas bacanas que me lembram também, eu ter o autocuidado, fazer coisas por mim mesma. Né? A gente tem 24 horas no dia, às vezes a gente não tira 30 minutos para fazer nada por a gente. A gente faz pelo marido, pelo pai, pelo filho, pelo funcionário, pelo cliente. Mas o que você fez por você hoje? Você viu aquele filme que você queria? Qual foi a última vez que você leu um livro? Né? Qual foi a última vez que você descansou, tomou um banho mais demorado? Às vezes as pessoas não sabem responder essas perguntas simples, né? E ele acha que assim, como que é possível, né? A gente ter motivação se a gente não está tendo esse olhar para dentro. Acho que se motivar é olhar para dentro, olhar para essas necessidades, né? Mas sim, todo mundo precisa de motivação todos os dias. A gente tem que se colocar sempre na linha, né? Como você falou. Às vezes o nosso trem descarrilha um pouquinho, pende para um lado, pende para o outro, e é a nossa responsabilidade colocar ele de volta nos trilhos para seguir os nossos objetivos. Ok, a Daniela está dizendo permanecer nos seus planos, mesmo que às vezes você tenha que mudar sua rota. Tem uma hashtag que eu coloco nas minhas redes sociais, que é hashtag um passo de cada vez. Todo dia dando um passinho, continuando, não só sobre o aspecto psicológico, emocional, sobre todas as áreas de sua vida, você pode pensar grande e realiza pequeno. Ninguém corre uma maratona sem caminhar 100 metros, né? Então é de 100 metros em 100 metros que a gente chega no pódio. Até a Mariana está dizendo, se eu pensar muito no futuro, me dá uma certa ansiedade. Mas a gente está falando aqui pensar no futuro com metas, como você falou, metas estruturadas. Então, no final do ano eu quero isso, eu já começo a planejar o que eu tenho que fazer para alcançar isso. Não é eu pensar, nossa, daqui a 20 anos eu vou estar casada, eu vou estar com filho, eu vou estar... Claro que esses pensamentos vão gerar ansiedade. A gente está falando olhar para o futuro com projeção, né? Sempre projetando um plano e um objetivo específico. Sempre projetando. Nós temos aqui a série, muitas vezes esquecemos de nós. Acho que essa afirmação que você fez, que é o cuidar do eu, né?
A Daniela está dizendo que primeiro priorizar suas necessidades e o que você precisa, assim poderá conseguir ajudar o próximo. É igual de avião, né? Quando está caindo o avião, a recomendação primeiro é colocar a máscara em você para depois ajudar o outro. Não tem como ajudar. A Solene, estamos quase no nosso final aqui, conta um pouquinho sua história de vida. Foi fácil para você chegar onde está hoje? Eu vou até afastar um pouco a câmera que eu tô vendo que não dá muito para as pessoas verem quem eu sou de verdade, né? À vontade. Então, acho que agora ficou melhor. Então, eu falei um pouco da vida profissional, agora eu vou falar rapidinho da vida pessoal que caminha, né, junto aí. Eu nasci sem os braços, né? E eu tenho uma deficiência nas pernas que não me permite caminhar. Então, eu sou cadeirante também, além de não ter os braços. Então, eu acho que de tudo que a gente falou aqui, eu sim, respondendo de novo a pergunta da seguidora, né? Eu precisei me motivar e preciso me motivar todos os dias. E o que a gente estava falando sobre não, né? Sobre crítica, eu sempre digo que eu já nasci com o mundo me dizendo não, né? Quando eu nasci, o médico falou para minha família, olha, não adianta, ela não vai sobreviver. Não vai passar dos 5 minutos, porque a deficiência dela é muito grave e é melhor você se prepararem para o pior, né? E aí eu sobrevivi. E aí, quando os pais me colocaram na escola, as pessoas falaram assim, mas para que eu botar na escola? Ela não vai conseguir acompanhar a turma. Ela não vai conseguir se desenvolver como todo mundo. Como que ela vai escrever? Ela não tem mão. E aí eu comecei a escrever com o pé. Então hoje eu faço todas as minhas habilidades com o pé. Eu escrevo, eu digito no celular e no computador, eu toco piano, eu pratico natação, eu participei de alguns campeonatos, assim, tudo que vocês fazem com as mãos eu faço com os pés, né? E isso foi indo em todos os meus desafios, sabe? Terminei o ensino médio, vai parar por aí, não vai fazer faculdade. Eu fui para psicologia. Me graduei em 5 anos normal, como todo mundo, né? Cara, acabei a faculdade e as pessoas falam assim, mas não vai trabalhar, né? Meio que assim, já tá bom, né? Já tá bom tudo que fez. E com 3 meses de graduada, eu já estava trabalhando, já estava inserida no mercado de trabalho. Então é sempre isso, né? Ouvir não, mas transformar esse não no sim. No sim que está dentro da gente. Se eu fosse parar para ouvir os nãos alheios, externos, eu não estaria aqui hoje. Mas graças a Deus, né, apoio da família, essa rede de apoio que eu estou sempre falando, e a nossa mentalidade, esse autoconhecimento e autocuidado, eu estou sempre transformando o não em uma possibilidade. Tem uma frase que eu também, né, que eu desenvolvi, eu gosto bastante, que é assim, ao invés de a gente se perguntar, mas por que eu, né? Por que eu? Ou será que eu consigo? Aí a gente tem que perguntar, por que não eu? Né? Então, assim, tá diante de um desafio e a gente olha assim, nossa, mas por que eu? Por que eu vou conseguir? Não, por que eu não conseguiria? Se alguém conseguiu, eu também consigo. E se ninguém conseguiu ainda, eu posso ser o primeiro, né? Então, na verdade, o não, ele também é muito subjetivo. Às vezes o não é tipo, não agora, né? Ou ainda não. Mas não significa que vai ser um não para sempre, né? Um não de nunca mais. Né? Então, hoje, assim, ser psicóloga, ser palestrante, ter as coisas que eu conquistei, eu acho que mostra muito isso, o poder da motivação, né, acima de tudo. Então, nada melhor aqui com a doutora psicóloga Soliane para falar da vida dela sobre motivação. Ela não tem os braços, não consegue andar, mas não travou na vida. O mundo disse não para ela, mas ela disse sim para si mesma. E continuou seu percurso, com seus sonhos, seus objetivos, se tornou uma psicóloga, toca piano com os pés, nada-se nos braços, ou seja, ela se reinventou e se reinventa todos os dias para conseguir seus sonhos. E nós que temos tudo, temos braços, pernas, por que reclamar, por que criticar, por que focar no problema, por que não focar na solução? Nós temos todas as oportunidades. Ouvindo dela aqui, nos dá gás para uma vontade de querer mais, de crescer. Isso, a Carol está perguntando aqui, você tem mais sonhos, Soliane, para realizar nessa vida? Eu sempre tenho. Tem um que está se realizando agora, inclusive. Eu sempre tive o sonho de escrever minha biografia, né? De publicar um livro. E aí, no meio de todo esse caos de pandemia, eu consegui me dedicar mais a esse projeto. E o livro já, né, já saiu da editora, já está
nos próximos dias vai ser publicado aí, vai ser lançado. Inclusive, o nome do livro eu botei muito além de 5 minutos, fazendo referência ao tempo de vida que os médicos disseram que eu teria, né? Então, foi um sonho que eu cultivei durante toda a vida e agora está realizando, né? Que é publicar e ter minha história alcançada por mais pessoas. E tenho outros sonhos profissionais, né? Eu também tenho 2 pós-graduações já, né? Em neuropsicologia e em terapia cognitivo-comportamental. E aí tenho o sonho de fazer outras pós, de repente, mestrado, concurso, todas as coisas profissionais, né? Eu olho para o caminho e falo, ainda tem muito caminho para trilhar, né? Quando a gente olha para trás, a gente vê tudo que a gente já percorreu, mas quando a gente olha adiante, a gente vê que ainda tem muita estrada nessa vida, né? Tem muito show. Então, sim, tem muitos sonhos. Que as pessoas Pessoais, profissionais, familiares, só isso que nos alimentam, né? estão sempre com a projeção, com foco para o futuro, né? Lembrando Exatamente. do passado, daquilo que conquistou, e não do problema, mas daquilo que conquistou, calibrando para o futuro. Aqui a Célia está dizendo que você é uma pessoa iluminada, Luciano dizendo que você é uma vitoriosa, Ivete, superação, linda história, várias pessoas com palminha, a Carla dizendo que você é um exemplo para as pessoas que por pouca coisa reclamam. Minha avó sempre dizia, agradeça mais, elogie mais, critique menos, o bem atrai o bem. Parabéns pelo seu exemplo de vida. Deixa eu ver aqui mais aqui, vários parabéns, Gustavo. Isso é motivação na veia, né? Na prática. Porque às vezes as pessoas têm uma ideia, tipo assim, quando vê um profissional falando, né, tem essa ideia de, ai, tá falando, mas não sabe o que eu vivi. Ai, tá falando só na teoria, né? E não, quando a gente fala, muitas das vezes a gente fala também do que a gente viveu, do que a gente vive, e a gente usa, né, nossas experiências para dizer que é possível, né? Então é bacana quando a gente consegue unir teoria e prática para mostrar efetivamente que se a gente conseguiu. Então sempre que eu dou minha palestra, live, coisa assim, não é para dizer, nossa, caramba, ela é incrível. Mas é para mostrar que se eu conseguir, qualquer ser humano na face da Terra consegue. Isso é muito claro, entendeu? Isso é muito, muito óbvio da gente pensar. Porque se eu que tinha muito menos, tenho, né, muito menos recursos, até a nível físico, a nível biológico, e vocês, né, que tem muito mais possibilidade, sim, de conquistar. Então, eu deixo essa pergunta, né? Se eu, sem braço, sem andar, com um monte de limitação, conseguir chegar até aqui, né, o que te faz pensar, muitas das vezes, que você não vai conseguir, ou que você não é capaz, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que carrego comigo desde criança, que está registrada em Filipenses na Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Então, quem nos fortalece? Onde vem nossa força, nossa energia? Então temos que refletir. Olhar para o alto, olhar né? para o alto. Muita gente está focado no desenho de He-Man. Eu tenho a força. Cuidado! Andando em círculos, né? Andando em círculos. Igual o cachorrinho atrás do rabo. A Carol está dizendo o seguinte, ao invés de... só um detalhe, ela escreveu o livro da sua biografia com os pés. Estou certo? Com os pés, digitei tudo com o pé. Não foi digitar, é falado, né? Gravado. Não, eu não uso recurso de acessibilidade porque eu tenho 23 anos, né? Então, quando eu era criança, não tinha muito ainda essa tecnologia, nem tinha smartphone. Então, eu aprendi a escrever e digitar normal e eu faço assim normal até hoje. Acabo não usando essas acessibilidades que surgiram, né? De ditado, de voz, eu não uso não. Legal. Temos aqui a Carol está dizendo, ao invés de andar, Deus te deu asas para voar. Ótima live. Obrigada. Legal. A Carla dizendo, eu quero comprar essa biografia. Já tem previsão de lançamento do livro, Soliana? A pré-venda já vai ser semana que vem e o lançamento oficial vai ser esse iníciozinho de outubro que eu estou programando. Mas os livros já chegam essa semana e eu vou fazer uma pré-venda, vou divulgar alguma coisa já. Mas, pessoal, né, pode ficar à vontade para seguir lá no meu Instagram, Soliana Coelho. Inclusive, essa semana eu postei várias fotos da minha biografia, bebezinha, em escola, várias coisas. Às vezes as pessoas me ouvem, mas têm curiosidade de ver na prática isso funcionando, né? Lá no Instagram tem alguns desses registros. Tem vídeo meu escrevendo, nadando. Então, se ficar curiosidade aí, no próprio Instagram vocês já acham bastante informação. E aí, quando sai o livro, vocês vão ver também lá. Ok, siga a Soliana aí nas redes sociais, está aqui em cima. Depois você visita o perfil. Só lembrando que essa live será salva no IGTV e também vou publicar no
meu canal do YouTube, Francisley Liberato. Soliane, quando lançar o livro, pode me enviar, me marcar, que eu ajudo a divulgar também. Ah, obrigada. Eu já li o seu, né? Dois seus, então é muito, muito bom ter essa troca. Com certeza ajudou muito também, né? O seu livro, o seu conteúdo. E é bacana quando a Que gente pode, a bom. gente escreve justamente para ampliar, né? Ampliar o. A história da balança, a venda do livro vai ser só online. É, por enquanto, tá por causa da pandemia, né, que tá meio complicado, essa questão de presencial, eu vou começar com o lançamento online, venda por site, né? Vai ter um site que eu fechei parceria que vai vender. E aí, mais para frente, a gente vai tentar buscar parceria com livrarias físicas, né? Para vender. Mas, por enquanto, vai ser online. Mas o livro não é online, o livro é físico. Que aí vai entregar, né? Então, é Pelos e-book. Correios, né? Pela É, transportadora, vai entregar para cada um. isso. Vai chegar igual quando a gente compra nos grandes A sites, né? Clícia está dizendo aqui, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. É uma frase É de uma verdade. americana chamada Ellen Goldwhite, também uma pessoa que tinha Uhum, dificuldades e escreveu mais de 100 mil sim, páginas no século passado. verdade. Olha aqui, a Pri está dizendo, Soliano tem uma voz muito linda e doce. Obrigada. Aqui, parabéns para o dia do psicólogo, casa psicóloga aqui. Obrigada. A Soliana, deixa eu uma pergunta agora que me veio à mente. Qual foi, assim, a sua maior dificuldade nesse período de vida? Olha, em 2009, né, eu passei por um momento muito difícil, porque além dessa deficiência, eu nasci com uma deformidade chamada escoliose, que é o encurvamento da coluna vertebral. Eu era bem, né, de criança para adolescente, estava ali nos 12, 13 anos. Eu passei por uma cirurgia muito complexa, que teve 10 horas de duração. Eu levei 45 pontos e hoje eu tenho 26 parafusos fixados na minha coluna. Então, as pessoas me veem, nem imaginam, veio nadando, fazendo tudo, nem imagina. Mas minha coluna é totalmente parafusada, né, de cima e embaixo. Tenho pouca mobilidade até no tronco por conta disso. E esse momento mais difícil. Foi difícil porque eu passei 4 dias na UTI, entre a vida e a morte. Foi difícil porque a recuperação foi difícil. Eu tive que me readaptar tudo de novo, né? Imagina você escrever com o pé, que força muito a coluna, tendo uma coluna parafusada, recém-operada, né? Então, assim, foi essa adaptação, esse novo tempo, entre aspas, antes cirurgia e pós-cirurgia, foi um dos momentos que eu mais precisei me motivar e me superar, com certeza. Ok, desafiador. Então, você Bem nasceu de desafiador. novo, né? Renasceu. Verdade, verdade. Tá? E tive que, como você falou, reinventar, né? Já tinha reinventado até ali por conta dessa deficiência em si, mas depois precisei reinventar ainda mais por conta da cirurgia e das novas condições físicas, né? Reinventar-se todos os dias. Soliana, já estamos chegando ao final. Eu creio que o pessoal aqui gostou da nossa live, curtiu bastante, Ah, espero que sim. perguntou. Eu já agradeço por ter aceito o convite. Que mensagem Eu que você... agradeço a Oi? E a oportunidade. gente continua a nossa parceria de sempre. Com certeza. Tem mais uma pergunta antes de encerrar aqui. Aí ele está dizendo, e a sua adolescência? Como foi esse momento? Que não é muito distante, você tem atualmente Ah, 23 anos? tenho 23 23 anos, anos, é. ok. A minha adolescência passei por todas as coisas como todo adolescente, de ansiedade, né, de hormônios, é engraçado que assim, eu não reclamava de não ter os braços, mas às vezes ficava horrorizada com uma espinha que nascia. Então eu fui adolescente típica como todo mundo, né? Passei por essas questões, mas a deficiência em si eu acho que não teve muita diferença de ser uma adolescente deficiente, não, porque eu já tinha essa base, infância, já foi solidificando com terapia, né? Já tinha feito terapia também. Minha família sempre muito unida, minha fé. Então, na adolescência, meio que seguiu o percurso natural. Só tive esses impasses, como todo adolescente tem, né? Uma fase bem complicadinha a nível emocional, mas superei, graças a Deus. Graças a Deus. Temos aqui a Carla dizendo, depois de uma tarde estressante, que privilégio participar dessa live e conhecer uma pessoa tão especial. Obrigado, professor Francilei, parabéns por me apresentar esse anjo motivador, Soliana Coelho. Obrigada, fico feliz em saber que pude contribuir de alguma maneira. Soliana, então, assim, quais seriam as suas considerações finais? Que mensagem você traria para a pessoa que está nos assistindo, que às vezes está triste, está magoada, está para baixo, está desmotivada, está numa pandemia, está desempregada? Que mensagem você daria para essa pessoa?
Então, agradeço o carinho de todo mundo que está aqui com a gente, comentou, palavras tão gentis, né? Muito obrigada mesmo. E eu vou finalizar, né, com uma frase que eu uso também, né, eu vivo e eu sempre digo nas minhas palestras e lives, porque eu acredito muito nela, que diz assim: tudo é possível ao que crer e ao que luta pelos seus sonhos. Então, o primeiro passo é você acreditar que você é capaz. E o segundo passo é você lutar para tornar aquilo capaz. Né? E mais uma vez, eu preciso, como eu sempre digo também, não preciso lembrar meu nome, minha idade, metade das coisas que eu falei. Mas que toda vez que você achar que não vai conseguir alguma coisa, que você lembre-se, né, que você se remeta à minha história e que você se encha da certeza de que sim, tudo é possível e de que sim, a gente vai chegar lá. Muito obrigado, Soliana, muito obrigado. Obrigada, Você obrigada. que Muito sucesso para você. comentou, participou, curtiu. Muito obrigado. A live já está acabando 10 segundos. Só lembrando que daqui a 30 minutos, 20 horas e 30 minutos, 19 horas e 30 minutos, horário Mato Grosso, temos outra live sobre oratório. Tchau, tchau. Até